Cá estamos para mais um vídeo e hoje eu quero conversar com você que gosta de ficar no seu quarto estudando solos e somente solos. Bom, vocês devem estar se perguntando, o que ele tem contra o cara que gosta de ficar no quarto só solando? Bom, em primeiro lugar, vamos separar as coisas. O que é fazer um solo? Solo é tocar sozinho. Você pode tocar sozinho diversas coisas, você pode fazer um arranjo, você pode fazer uma peça de violão para violão solo, você pode fazer uma peça para guitarra solo, não tem nada errado em fazer, nada que seja muito bem elaborado tocando sozinho. Eu estou me referindo, quando eu falo solo e somente solo, eu estou me referindo para você que passa o dia todo conduzindo melodias. A gente costuma chamar isso de solo também, né? O guitarrista fica lá fazendo bends, o dia inteiro na pentatônica, um monte de coisa, e aquilo a gente chama de solo, mas são simplesmente conduções melódicas, melodias puras e simples, né? Quando você descobre a guitarra, você acaba descobrindo uma coisa muito legal, que é um super instrumento condutor de melodias. Guitarras conduzem melodias com uma habilidade, com um poder gigantesco. Isso é muito legal, isso é muito sedutor. Logo a gente se envolve com essa habilidade e a gente quer reproduzir os resultados daqueles solos incríveis que a gente ouviu desde a nossa infância ou desde a nossa adolescência, quando a gente começou a se ligar mais à música e tal. E aí você descobre que você é capaz de fazer aqueles solos e você fala, velho, que alegria e que felicidade, e o resultado é maravilhoso, e você nem dorme à noite querendo pegar a guitarra no dia seguinte para estudar de novo aquele solo, e você quer se ouvir tocando aquilo tudo que você tanto gosta, e isso é muito legal. Mas existe uma coisa que a gente precisa falar. Se você tiver pretensões de tocar numa banda, se você tiver pretensões de se juntar a um grupo ou acompanhar um cantor, ou até mesmo ter uma carreira profissional na música, você vai solar na pequena minoria do tempo em que você estiver atuando. Por quê? Se você pegar a grande maioria do repertório mundial, seja ele do gênero que for, você vai descobrir que boa parte do tempo, mesmo os instrumentos que são muitas vezes solistas, como a guitarra, e aqui eu me refiro à guitarra ou ao violão, esses instrumentos estarão acompanhando, boa parte do tempo eles estarão acompanhando, ou um outro instrumento solista, ou um cantor, ou até mesmo fazendo alguma textura que tem muito mais a ver com o acompanhamento do que com uma condução melódica, pura e simplesmente. Bom, se você no repertório mundial encontra, na grande maioria das vezes, o seu instrumento, violão, guitarra, acompanhando, qual é o sentido de você não saber acompanhar? Qual é o sentido de você não estudar acompanhamento? Qual é o sentido de você não se tornar um super acompanhador? Pensem comigo, se você vai solar a minoria do tempo, você deveria ser, antes de mais nada, um super acompanhador. E depois disso, um bom solista. Talvez um solista incrível, um solista fantástico. Mas você vai perceber que a demanda musical, seja de um hobbyista, seja de um profissional, na grande maioria das vezes é de acompanhamento. A gente vai acompanhar. Por quê? Porque o nosso instrumento faz isso muito bem também. Ele possibilita acordes incríveis, possibilita a condução rítmica de forma super rica, e isso tudo é demandado de guitarristas e violonistas, certo? Então, pensem comigo, se você só estuda solo, você está fechando portas para você. Inclusive eu diria aqui que os caras que só estudam solo, raramente vão atuar profissionalmente ou raramente vão ter atividades sérias na música, mesmo que seja hobbyista. Você não vai poder pegar a sua guitarra, o seu violão e acompanhar alguém cantando alguma coisa porque você não sabe fazer isso, ou porque você não tem habilidade de conduzir ritmo, ou porque você desconhece a grande maioria dos acordes que compõem uma composição de um gênero ou outro. Ok? Então é muito legal estudar solo, gente, é muito legal. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo isso, eu nunca vou negar o quão legal isso é. Mas eu confesso que quando eu me vi diante de necessidades profissionais, de atividades em que era exigido de mim uma habilidade como acompanhador, eu confesso que eu fiquei meio assustado e falei, uou, gastei muito tempo da minha vida com a cereja do bolo e não me preocupei com o bolo. Ou seja, se você colocar uma cereja em cima de uma mesa e for cantar parabéns para você no aniversário, ninguém vai entender. Se você colocar um bolo sem a cereja, vai rolar. É uma analogia, tá? Mas faz sentido. É quase isso.
tá? Então pensem comigo, se vocês estiverem diante de uma necessidade de acompanhar alguém, de tocar com uma banda, vocês vai ser exigido de vocês a habilidade como acompanhador, sobretudo como acompanhador. Se você não é um solista, existe um palco no qual você pode atuar. Se você só é solista e não acompanha, raramente vai ter um palco no qual você possa atuar. Porque você vai ter que ser aquele cara que sobe no palco, faz um solo e vai embora. E os solos, como eu disse, duram, via de regra, muito pouco. Se você pegar grandes solistas, como por exemplo um cara chamado Stevie Ray Vaughan, que era na minha opinião, um dos maiores solistas do blues e blues rock que o mundo já teve, era um super acompanhador, era um super cantor, era um cara que tinha uma formação musical super ampla em termos de habilidade prática. Né? Não estou falando que era um cara que estudou de tudo, estou falando que era um cara que era capaz de pegar um violão e se virar sozinho por horas e não tocando só solo. Enfim, era um cara muito mais capaz. Pensem nesses heróis de vocês e vejam o quanto eles são capazes de fazer nessa outra área de acompanhamento. Se envolvam com isso. Busquem habilidades nessa área. Gente, eu viajei o Brasil todo praticamente, acompanhando. Não foi a habilidade de solar que me levou para o Brasil todo tocando música, fazendo o que eu gosto. Foi a minha habilidade de acompanhar, certo? Por quê? Porque a demanda é maior. Então, conhecer o mercado, e não só o mercado como no sentido comercial da coisa toda, gente, mas conhecer a atividade artística de um músico implica em você desenvolver habilidades que estão associadas à grande maioria da sua atividade. Se você conhece a atividade artística de um guitarrista, de um violonista, você deve saber que boa parte do tempo você vai estar acompanhando. Então, caso você seja aquele guitarrista que passa muito tempo do seu dia solando e solando e solando, está na hora de você rever, está na hora de você começar a se perguntar: que acordes eu não conheço? O que eu posso estudar? Que tipo de harmonias eu poderia estudar? Que tipo de harmonias eu sei tocar? Que ritmos eu consigo acompanhar com a mão direita? Certo? Eu consigo tocar pop? Ah, consigo, legal. Consigo tocar rock? Legal, consigo. Consigo tocar ritmos brasileiros? Certo? Eu consigo tocar ritmos mais dançantes, como funk, por exemplo? Eu sou capaz de reproduzir música dentro desses outros gêneros? Acompanhando? Será que um cantor, enquanto tiver... Eu tenho um prazer gigantesco quando acompanho um cantor e o cantor fala: nossa, que legal, me senti super seguro de cantar sobre o seu acompanhamento. Eu acho que esse é um elogio que, para mim, excede em termos de felicidade, de conquista, excede aquele elogio que vem depois: nossa, que solo lindo. A gente pode encantar as pessoas com melodias, mas saiba que não existe melodia bonita sobre uma base que seja xoxa, que seja frágil. Então não existe como você amar um solo que está sobre um acompanhador ruim. No fundo, quem está elogiando um solista está elogiando o grupo todo. Raramente vai ser uma coisa só. Não é assim que a música funciona. Então, pensem com carinho nesse assunto, dediquem o tempo de vocês estudando acompanhamento, porque isso pode levar vocês muito mais longe em termos de oportunidades do que simplesmente estudar solo, 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 solo. Solo é mais legal de ver, tem mais movimento, tem muito mais... como é que eu vou dizer? Tem muito mais encanto, né? Oh, que demais, o cara demonstra habilidade de N maneiras. Porém, muitas das vezes você não vai precisar dessas habilidades para tocar com um grupo, para mostrar sua habilidade para alguém, nem mesmo num violãozinho de churrasco. A galera quer mais é que você coce ali um sol maior para todo mundo cantar junto e tal. Se você sabe fazer isso, até o churrasco vai te eleger aí como um cara legal. Beleza? Pensem no assunto, gente. Valeu? Super beijo para todo mundo, obrigado por acompanharem o canal, se inscrevam, deixem sugestões, ativem sininho, toda aquela coisa lá e valeu, beijo para todo mundo, obrigado.